árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Lê mais uma vez, pausadamente, por favor. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Irmãos, não, tira essa mesinha daí para lá, fazendo favor. Obrigado, Vitão. Nós já vimos bastante textos sobre a predestinação, e quando nós começamos esse estudo fazendo um contraponto entre a predestinação e o livre-arbítrio. A partir de hoje a gente vai falar, não tem muita coisa, porque a gente já vem falando quando trata da predestinação. Mas o livre-arbítrio é uma doutrina hoje, conhecida e linkada ao arminianismo, de Jacó Arminius. E a gente já falou, está gravado lá, tem essa apresentação. O arminianismo teve as suas verdades definidas em um concílio que aconteceu em 1610. Enquanto as verdades, os princípios do calvinismo foram definidos no Sínodo de Dort, esse sínodo aqui que definiu estas verdades ficou conhecido como remonstrantes. Ocorreu em 1610. E as 5 verdades principais em contraponto às 5 verdades do calvinismo é que o ser humano tem vontade livre, que a gente chama de livre-arbítrio. Mas se você for pesquisar, a maior parte dos livros teológicos estão em inglês, livre-arbítrio em inglês você vai pesquisar assim, free will, de vontade livre, que é o nome principal de acesso lá no Google e onde tiver. A eleição condicional, quer dizer, ela depende da fé da pessoa, de uma condição de aceitação. A expiação ilimitada ou universal, que é para qualquer pessoa, qualquer um pode ser salvo. Então, os eleitos são o grupo dos que aceitaram, e não dos que foram escolhidos dentro de uma expiação limitada. Aqui a expiação é ilimitada. A graça resistível, quer dizer, Deus chama e a pessoa pode não aceitar, não quero. Então, resiste-se à graça, em contraposição à graça irresistível do calvinismo. E a possibilidade de decair dela, de perda da salvação. Então, a pessoa pode, por si mesma, abandonar a salvação. Bem, a graça irresistível, o decair da graça e a vontade livre estão diretamente ligadas à ideia de livre-arbítrio, que é a participação do ser humano. A eleição condicional e a expiação ilimitada é algo que está ligado à direção de Deus. Quer dizer, é aquilo que Deus faz a partir dele, é para todo mundo. Como é o homem que faz a sua definição, ele pode resistir e não aceitar, e mesmo tendo aceitado, pode desistir. Essa é a base da ideia de livre-arbítrio que a gente tem. Então, esse conceito não foi criado por Jacó Arminius, mas foi sistematizado e depois definido em 5 pontos principais aqui nesse sínodo.
O que a gente vai ver não é isso. O que a gente vai ver é os textos bíblicos que falam da ideia de liberdade de escolha. Para ver que realmente essa possibilidade, se eu não levá-la ao pé da letra, eu só tenho a outra opção, que é o determinismo do calvinismo. Ok? Então vamos começar com Gênesis 2, que o pastor já leu. E o Senhor chega então para o homem e diz assim: você tem aí, e você pode comer de todas as árvores livremente. Tem liberdade de comer. Não pode de uma. Mas a proibição não é uma proibição impeditiva. Quer dizer, está proibido e não é possível fazer aquilo. É uma proibição que depende da escolha. A proibição pode ser quebrada. Eu posso desobedecer. Bem, o conceito de obediência está obrigatoriamente ligado à ideia de livre-arbítrio. Porque se eu posso desobedecer, então sou eu que defino. E nós sabemos o resto da história: Adão e Eva desobedeceram. A desobediência deles é exercício puro do livre-arbítrio. Não tem como questionar isso. Nem os calvinistas questionam. Os calvinistas também falam, não, realmente, eles tiveram liberdade e escolheram o que eles quiseram. Só que em Gênesis 2,15, então aí dizem os teólogos calvinistas, o Senhor mudou as regras do jogo. Deixa eu só beber aqui que... seca minha garganta. Então diz a teologia calvinista que os únicos seres realmente livres, com capacidade de decidirem por si mesmos, foram Adão e Eva. Que eles de fato tinham livre-arbítrio. E quando eles escolheram o pecado, então com a entrada do pecado, todos morreram. Não é isso que diz o texto lá no versículo 17? O que diz no versículo 17? Se comer, morre. E tendo morrido, diz lá, a morte passou a todos os homens. E aí, já que todos morreram, a liberdade de escolha morreu com eles. De forma que a partir de Adão, depois dele, ninguém mais tem liberdade de escolha. Essa liberdade foi retirada. Por quê? Porque se ele morreu, ele agora não tem mais vida. Para ele ter vida, ele precisa ter a vida implantada nele por alguém que está fora dele. Porque o morto não volta sozinho à vida. E aí surgiu, dentro do calvinismo, não dentro do arminianismo, a doutrina da regeneração. Em que Deus vem e implanta a vida. E implantando a vida, essa pessoa agora passa a pertencer ao Senhor. Bem, como é Deus que faz isso, é uma ação exclusiva de Deus, e como nem todo mundo tem vida, então daí a ideia de eleito. Em quem ele implanta é eleito. Essa é a doutrina do calvinismo com respeito a Gênesis 2. Aqui havia liberdade, daqui para frente não há mais liberdade, há uma mudança.
Todo mundo nasce morto, sem liberdade. Ah, mas a gente continua escolhendo. Ou não continua escolhendo? Por exemplo, eu estava com a camisa igualzinho à camisa do Marcos. Eu pensei assim, será que eu vou com a mesma camisa? Eu falei, não, vou trocar de camisa. E eu pensei assim, eu acho que eu vou trocar, porque vai que o Marcos vai igual a mesma camisa. Foi você que mandou ele vestir essa camisa? Não está vendo? Foi você mesmo? Bem, a teologia calvinista chama essa escolha que a gente tem de livre agência. E não de livre arbítrio. Isso é teologia calvinista. O que é a livre agência? É a capacidade de escolher de acordo com a sua natureza. Então, o que é a livre agência? Quem é eleito, escolhe como eleito. Quem não é eleito, escolhe como não eleito. Então, a doutrina calvinista diz assim: ninguém pode escolher contrária à sua natureza. Então, se a pessoa está no mundo, ela é pecadora não eleita, ela é de natureza caída, ela não é eleita. Então, ela não pode escolher contrária à natureza dela. Ela não pode escolher Deus. Não pode. Porque a natureza dela é a natureza de pessoa não eleita. Ela não tem livre arbítrio. Ela tem livre agência. Tudo que ela escolher é dentro da natureza dela. Então, quem não é eleito vai escolher de acordo com a sua natureza pecaminosa. Quem é eleito vai escolher de acordo com a natureza que foi implantado nele. Esse conceito é para impedir que a pessoa tenha essa liberdade de escolher Deus a partir dela mesma. Que ela precise ser regenerada. Porque sendo regenerada, ela agora tem uma nova natureza. E aí ela pode escolher de acordo com aquela natureza. A doutrina do livre-arbítrio não diz isso. A doutrina do livre-arbítrio diz: assim como Adão e Eva eram, não houve mudança na regra. As pessoas continuam escolhendo exatamente como Adão e Eva escolheram. Isso quer dizer que as pessoas podem escolher contrariamente à sua natureza. Se elas têm uma natureza pecaminosa, elas podem escolher contra essa natureza. É isso que diz a doutrina do livre-arbítrio. Deu para entender? Fala, Rose. Pastor, eu fiquei um pouco agora na dúvida com relação a essa livre agência, porque quando a gente estudou, a gente entendeu que ninguém podia escolher ser salvo, porque a natureza de todo mundo era pecaminosa. A gente estudou quando? Quando a gente estudou sobre predestinação. Aqui? Não. Eu tô confusa porque essa livre agência você falou agora que é a capacidade de escolher segundo a sua natureza. Mas se todo mundo pecou, todo mundo tem a mesma natureza, que é pecaminosa. Porque uma das coisas do calvinismo é que você não pode escolher, você não consegue escolher porque a sua natureza é ruim. Isso. Não tem como escolher. Então, se o homem tem que chegar num certo... uma certa idade, que vai ter que a razão, então ele está nivelado nessa natureza pecaminosa.
Então, como é que ele pode escolher se ele é eleito? Porque eu entendi que Deus vai lá e muda. Muda a pessoa, Entendeu? regenera. Até Essa então, mudança, teologicamente, chama regeneração. Então, até então, ela está como todo mundo. Igualzinho todo mundo. Ele só pode depois que é regenerado. Só. Mas é tão contraditório, porque se todo mundo está assim, então ele não é eleito ainda. Ninguém Não, sabe ele é quem. eleito segundo Deus. Mas, segundo ele, né, eleito não traz marca na testa. Entendeu? Então, por exemplo, por que o calvinismo diz que a gente tem que pregar o evangelho? Porque o eleito não traz marca na testa. Então a gente tem que pregar o evangelho, para o eleito ouvir o evangelho, o chamamento da palavra e aceitar, depois de ter sido regenerado. Entendeu? Mas isso vai acontecer de qualquer jeito. Porque a graça é irresistível. Nenhum eleito vai se perder. Entendeu? Na realidade, esse conceito que eu expliquei aqui é só para que vocês, como eu não falei antes, entenderem que o calvinismo tem um conceito substituto para o livre-arbítrio, mas que não é tão amplo em escopo quanto o livre-arbítrio. É para dizer que as pessoas têm liberdade de escolha, mas essa liberdade não permite que ela escolha Deus. Entendeu? Então chama livre agência, fala no microfone. Chama livre agência. O livre-arbítrio não é aceito. Se a pessoa é calvinista mesmo, ela não crê no livre-arbítrio. A não ser em Adão e Eva. Depois tudo é livre-agência. Não, livre-agência é um conceito que serve tanto para eleito quanto para não eleito. Então, o Marcos é eleito. Ele tem livre agência, ele sempre vai escolher de acordo com a natureza que está nele. Se ele já foi regenerado, é de acordo com a natureza regenerada. A Marlene não é eleita, então ela sempre vai escolher de acordo com a natureza não eleita, pecaminosa dela. Entendeu? Fala. A ideia é sempre que essa livre agência seria depois da regeneração. Não. A livre agência é a capacidade de escolher de acordo com a sua natureza. Seja antes, depois da regeneração, não interessa. Porque livre agência todo ser humano tem. Entendeu? Livre agência não é um atributo de eleitos. Livre agência é uma característica da humanidade. Enquanto a humanidade é caída, ela escolhe de acordo com a natureza caída. Quando alguém sai daqui da natureza caída e se torna eleito, vem para o lado, transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, aí agora ele continua tendo livre agência, só que agora escolhe de acordo com a nova natureza, e não com aquela antiga que ele tinha, entendeu? Então, livre agência é um conceito semelhante ao de livre-arbítrio, mas que não atinge a possibilidade da pessoa escolher contra a natureza dela. Então, não tem livre-arbítrio. Mas como nós estamos estudando o livre-arbítrio, foi só para você falar assim, mas então o calvinista diz que as pessoas não têm liberdade? Tem, nós não podemos ser injustos. Mas é uma liberdade limitada. Né? Oi. Fala aí no microfone. Pode falar. O senhor falou que o livre-arbítrio morreu com Adão e Eva. Para o calvinista. Para o calvinista. Mas e Caim, por exemplo, ele teve quase a mesma advertência que teve Adão. Isso chama livre agência. Não chama livre, para o calvinista chama livre agência. Entendeu? Para o calvinista. A advertência foi quase a mesma que foi dada para Adão. Não faça assim. Eu sei disso. Eu estou dizendo o seguinte, que de Adão para frente, todas as advertências de liberdade que nós vamos ver aqui, são classificadas como livre agência, para o calvinista. Eu não sou calvinista. Então, essa é uma explicação paliativa, porque o ser humano continuou tendo liberdade na Bíblia e continua tendo liberdade hoje.
Então é para... Não, está vendo? Ele tem liberdade. Só que essa liberdade chama-se livre agência. Então é só para você... né, depois fala, está vendo? O calvinista tira a liberdade do ser humano. Não tira a liberdade do ser humano. Mantém a liberdade, só que condicionada à natureza que ele tem. Então é uma liberdade que não permite que ele escolha Deus sem que Deus faça uma obra anterior. Deu para entender? Bem, nós vamos para esses textos aí, começando com Caim. Gênesis 4, 7. Todos os textos que nós vamos ver agora, obviamente, não respeitam essa divisão que eu fiz, né, que os calvinistas fazem. Gênesis 4, 7, pode ler. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Isso. Irmãos, de Adão para frente, ou melhor, de Caim então, o que mais vai ter é oportunidade de escolher obedecer ou não. Isso está na Bíblia de capa a capa. Essa classificação que eu coloquei aqui para vocês dos calvinistas é uma classificação que não faz jus à verdade, porque senão, para entendê-la, nós temos que começar a classificar as pessoas. Então, Caim é o quê? Mal ou bom? Natureza caída ou natureza restaurada? Quem é que pode fazer essa classificação? Na Bíblia inteira. Entendeu? A gente não pode fazer essa classificação. Nós não somos autorizados a julgar ninguém. Por exemplo, na sua opinião, você vai encontrar Judas Iscariotes no céu? Entendeu? Me ajuda aí, né, Deus? Por favor, me ajuda aí. Se você não sabe se você vai para o céu, que vai levar quem? Não, eu vou assim, opa, não sei, eu vou estar lá. Ué, me ajuda aí, Ato falho, Hã? Não, eu não falei, isso é calvinista. Esquece agora a livragência. Foi só para mostrar e fazer uma justiça, porque não tem como ficar fora da escolha. Para o calvinista não ficar fora da escolha, ele criou um subterfúgio, que é o conceito de livre agência. Mas pode jogar fora. Nós vamos agora ficar só com livre-arbítrio. Entendeu? Já paguei. O que eu quero mostrar é o seguinte. A Bíblia diz que Judas Iscariotes é o filho da perdição. Né? Bem, se você entender que filho da perdição é alguém que foi condenado, então você pode dizer que você não vai encontrá-lo lá no céu. Mas se não, então, Judas não se arrependeu, porque ele se matou. Você já deve ter ouvido falar, não, Pedro teve arrependimento e Judas teve remorso. Né? Isso é uma coisa comum de ser ensinado. A gente não tem como dimensionar isso do ponto de vista de uma pessoa que a gente não convive com ela. E mesmo convivendo, é difícil de mencionar. Então, não tem como dizer. Então, não cabe a nós definirmos o status das pessoas, de Caim, de Judas, de Esaú. Não cabe a nós. Então, essa doutrina que exige uma definição não é boa. Então, se eu não posso definir, eu tenho que ficar com o que vem antes da pessoa. E o que vem antes da pessoa é a lei. É a lei que vem antes. Quando eu trato de obediência, eu estou tratando de lei. E a lei foi dada
para as pessoas livres. Não tem sentido colocar lei para quem não é livre. Vamos dar um exemplo. Deixa eu ver se tem alguém que pode dar um exemplo real. Não, então a gente vai ter que dar o exemplo para todos aqui, por imaginação, né? Você tem um filho bebê na sua casa. Tem 1 ano e 2 meses. Aí você põe ele sentado no berço, prega na porta do berço e fala assim: meu filho, presta atenção. Não pode chorar à noite, não pode fazer xixi no colchão, não pode descer da cama. Existe lógica nisso? Porque ele não é livre. Ele não tem como fazer escolhas. Essa criança em formação está presa num sistema que o próprio Deus fez, que impede essa criança de fazer escolhas. Quem é responsável pelas escolhas daquela criança? Primeiro são os pais e depois é Deus. Porque ele não tem liberdade. E existem situações assim, não só com bebês. Quando eu era criança lá em Minas Gerais, e a gente ia mesmo assim para a roça, tinha uns casos escabrosos. Eu não sei se você já ouviu esses casos, né, que eu não sei que os tios contavam para a gente ficar com medo de noite. E fala assim: não, lá na casa da dona Rocinha, lá nasceu uma criança falando. E aí nasceu, e aí o bebê já falava. Nossa, a gente ficava arrepiado com aquilo. Quer dizer, já era um bebê possesso. Você já ouviu alguma vez alguma história desse tipo? Eu ouvi quando era pequeno, a gente ficava morrendo de medo daquele trem. Os meninos vão dormir lá em casa, de noite eu vou contar uns casos super terríveis para isso. Eles vão dormir todos juntos. Mas não fala para a mãe deles, não. Então, a lei só pode ser dada para quem é livre. E ser livre exige a capacidade de escolha total. Quer dizer, ela tem 100% de liberdade de escolher. Isso é escolha total. Ela pode falar: eu quero e eu não quero. É o que o Senhor fez com Caim. Falou: Caim, está aqui. Bem, sem a gente saber se o Caim foi para o céu ou para o inferno, vocês acham que o Caim era bonzinho ou era mau? Era mau, né? E o Senhor falou com ele, falou: Caim, é o seguinte, mesmo você sendo mau, você pode escolher diferente. Ele está dizendo assim: o seu desejo será contra ti. A ti cumpre dominá-lo. Bem, eu falei para jogar fora a ideia de livre agência, dá uma buscadinha lá. Dá uma buscadinha lá. Esse versículo, o seu desejo será contra ti, implica em quê? Considerando o conceito de livre-arbítrio e o conceito de livre agência. Não, quebrar a lei não. Lembra do conceito que eu escrevi? Você escolhe contra a sua natureza. Uai. Entendeu? Gênesis 4:7, o Senhor está dizendo que nós escolhemos contra a nossa natureza. O seu desejo será o quê? Contra a sua natureza. Seu desejo, que é uma coisa, mas você tem que querer diferente do que a sua natureza quer. Isso. Seu raciocínio é muito bom, hein? O quê? Falar no microfone?
Não, tem que falar no microfone. Calma. Vocês escutaram o que o Marcos falou aqui? Fala aí, Marcos. Você falou só uma frase. Fala aí. Então fala aí. O Caim, então, nesse caso, ele era bom. Porque Então, Caim era bom. ele tinha que escolher contra a natureza Isso. dele. Ele queria matar o irmão Isso. dele. Então, irmãos, essa ideia que a gente carrega, fulano tem essa natureza que não presta e fulano tem essa natureza que é boa, não é um conceito muito bom. Porque esse conceito vai classificar as pessoas de novo. E o conceito bíblico de livre-arbítrio não permite isso. Já vou deixar você fazer microfone, só um minutinho. Porque qual pessoa que pode fazer o bem? Só os eleitos? Só os crentes? Só os cristãos? Não? Quem que pode fazer o bem? Mas é por causa da graça de Deus, não é? Então, o conceito de natureza não pode ser levado a ferro e fogo para ser estanque. Fulano é natureza caída, não presta. Fulano é natureza regenerada. Para ninguém, nem para arminiano, nem para calvinista. Porque, na realidade, qualquer um pode escolher contra o desejo da sua carne. Isso mostra que o Senhor colocou em nós um desejo o quê? Ou melhor, uma vontade o quê? Não, boa não. Só cabe uma palavra aqui. Uma vontade o quê? Livre. Por isso que essa doutrina é muito importante. O Senhor pôs no ser humano um aspecto da espiritualidade, para seguir a ideia de domingo de manhã, um aspecto da personalidade fantástico. Ele pôs no ser humano uma vontade que é livre. Ele consegue escolher contra uma inclinação ruim que ele tem. Porque o ser humano tem inclinação ruim. Mas mesmo tendo inclinação ruim, ele não é obrigado a escolher segundo essa inclinação. Por que ele não é obrigado? Porque na constituição dele, o Senhor falou assim, a sua vontade vai ser livre. Bem, nós somos cristãos. Ainda bem, porque aí a gente não peca, a gente não escolhe pecar. Não é verdade? Não, nós somos cristãos. Bem, mesmo os cristãos continuam tendo inclinações ruins. Sabe qual a diferença da inclinação ruim de um cristão para a inclinação ruim de um não cristão? Não. A diferença da inclinação ruim de um cristão para a inclinação ruim de um não cristão é igualzinho, não tem diferença nenhuma. Entendeu? O não cristão tem inclinações ruins que a Bíblia chama de natureza pecaminosa. E o cristão continua tendo inclinações ruins que a Bíblia chama de natureza pecaminosa. Quem pode vencer a sua natureza pecaminosa? Todos. Por quê? Porque a vontade é um componente da nossa personalidade que é livre. E ele pode escolher. Agora é a Ju. Fala, Ju. Depois alguém levantou a mão. O Zezé. O pastor, você vai falar sobre texto que é usado pelos calvinistas para explicar a livre agência? Não vai falar nada a respeito? Não vou mais falar sobre a livre agência, porque os textos usados são os textos de liberdade.
Por exemplo, o próximo texto que a gente vai ver é Deuteronômio 30, que fala, ou 28, não sei, que fala sobre a obediência e a desobediência diante da lei. Todos os textos de liberdade que nós vamos usar para o livre-arbítrio, o calvinista diz que isso é livre agência e não livre-arbítrio. Porque, na realidade, ele não quer aceitar que as pessoas tenham livre-arbítrio, porque o conceito de livre-arbítrio, por inerência, exige que a pessoa escolha contra a natureza dela. Mas como ele foi influenciado pela ideia, que está presente a ideia de morte, mas nós já tratamos disso aqui falando da predestinação, então não vou ficar voltando. Porque os textos da predestinação eu já tratei de todos. Agora eu estou pegando os textos da liberdade e justificando com clareza que é livre-arbítrio. Só citei a livre-agência porque é o argumento que eles usam. Se você for conversar com um calvinista e falar assim, não, mas a gente tem liberdade. Não, nós temos mesmo. Entendeu? Não, eu não falei que não tem liberdade. Só que a liberdade para ele, se ele souber teologia, chama-se livre agência. Entendeu? Mas isso na realidade é um subterfúgio. Porque a Bíblia não cria o texto levando em conta a natureza das pessoas. Ela cria o texto levando em conta a responsabilidade das pessoas. Quer dizer, você pode ou não obedecer. Você domina, é o que ele falou com Caim. Você domina essa opção. E o Caim é até um cara legal para a gente usar de argumento, porque a gente acha que ele é ruim. Né? Então, se ele é ruim, melhor ainda. Porque se fosse Abel, ficava... Abel, santo. Né? Mas o Caim não presta. Então, deu para entender? Beleza, Zezé. No caso aqui, o senhor falou que, porque lá está escrito lá que, no caso de Deus falando com Caim, fala, eis que o desejo está, ou não, eis que o pecado está à porta, o seu desejo terá contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, se o desejo está contra, e a ti cumpre ele dominá-lo, então, no caso ali, falou que a natureza dele era boa. Mas se a gente vai aqui, no caso aqui, lá em 1 João, e está escrito aqui, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros, não segundo a Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Aí, nesse caso aqui, o texto está afirmando que a natureza dele é má, porque se ele era do maligno, não, então como fica essa... Por que que ele é do maligno? Porque ele assassinou o irmão. Tá bom. Aí alguém pega e assassina sua irmã. Essa pessoa que assassina sua irmã é de Deus ou do maligno? Para mim é do maligno. Do maligno. Aí essa pessoa vai presa. E lá na cadeia ela se arrepende. E muda de vida, se torna uma missionária. Ela continua sendo de Deus ou do maligno? Aí ela é de Deus. Você entendeu? Então o que João está analisando é o que Caim fez. E ele está falando assim, ó, as obras do Abel eram boas, as obras do Caim eram ruins. Então, naquele instante, está claro que o Caim é do maligno, não tem nem que discutir. O Senhor Jesus falou para os caras, vós sois do diabo, porque vocês fazem a vontade do diabo. Não falou? Falou. Sabe quem estava lá ouvindo? Saulo. E está certo falar isso de Saulo? Não. Não? Como não? Entendeu? Se Saulo está lá, confrontando Jesus, confrontando a igreja, brigando com a igreja... Não, quando ele sem Cristo está certo. É do diabo. Entendeu? Certo. Agora, ele aceitou a Cristo. Aí o Barnabé pisou no pé dele e fala, tá bom, Barnabé, você pisou no meu pé, eu não te perdoo. Ele é do maligno ou ele é de Deus? Ele falou, não te perdoo? Não te perdoo. Não. É complicado.
Se ele aceitou Jesus, eu acho que ele continua sendo de Deus. Mesmo não perdoando o Barnabé? Mas eu acho que isso aí é só questão de momento. Depois ele vai cair em si. Ó, quem faz a obra do diabo é filho do diabo. Em qualquer circunstância. Sempre. Mesmo sendo salvo. Lógico. Se a pessoa mente, ela é filha de Deus ou filha do pai da mentira? Filho do pai da mentira. Mas se ela for crente? Ela precisa ser disciplinada. Você entendeu? Então, o que mostra a paternidade é o filho. Concorda comigo? O que mostra a paternidade é o filho. Se o seu filho é pecado, seu pai é o diabo. Mesmo que você seja de igreja. Só para mim entender o Não, raciocínio. eu estou buscando o raciocínio do texto, para você entender mesmo. E essa ideia é boa, irmãos, porque o que eu estou tentando fazer é ir além do Armínio aqui, entendeu? Porque o Armínio aqui não é tão... é melhor do que o calvinismo. Mas ainda está preso no conceito de natureza pecaminosa. Porque o Armínio também classifica as pessoas. Se você for pegar lá, aqui a vontade livre está presa... Eu não entrei aqui porque ia confundir vocês na ideia de depravação total, por incrível que pareça. Entendeu? A depravação total é a base do conceito de vontade livre. Mas aí tem que escarafunchar um pouco mais, eu nem quis entrar nisso aí. Então, esse conceito que prende a pessoa está presa naquilo que ela escolhe fazer. É isso que João está dizendo. Falou assim, ó, o que Caim fez mostra que ele é filho do maligno. Assim como quem mente. Então, o cristão que mente, ele tem que se arrepender igualzinho ao não cristão que mente. Ou já que ele é cristão, ele tem um atenuante. Não, como você aceitou Jesus, faz assim. Atenuante chama purgatório. Que até a Igreja Católica está abandonando, né? Já abandonou o purgatório das crianças. Aos pouquinhos estão dando uma melhorada. Mas não tem atenuante. Pecado é pecado em qualquer caso. E tem que ser tratado com dureza. É o pecado que mostra quem é o nosso Pai. Então alguém que diz que tem Jesus, né, vamos pegar a linguagem de Tiago. Né, alguém que mostra que tem Jesus, que ama a Deus, mas não ama o seu irmão. João fala isso. Entendeu? Então, esse texto de Caim deixa claro que, na realidade, o Senhor fala para qualquer pessoa pós-adâmica. Então não houve mudança de regra. O livre-arbítrio é uma possessão que o ser humano tem, independente da fé que ele tenha. É uma graça de Deus. É a graça que permite que haja bem no mundo. Entendeu? É o livre-arbítrio. Nós temos bem no mundo porque as pessoas são livres. Porque se não tivesse livre-arbítrio, o mal fazia assim, ó, dominava de ponta a ponta. Se fosse esse conceito maluco do calvinismo, está perdido. Porque as pessoas tenderiam a se tornar cada vez mais malignas. Mas não é isso que acontece. Porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Eu queria estar num auditório cheio de calvinista. Fala, Rose, depois a Marlene. Você falou aí agora que todos podem escolher fazer o bem por causa da vontade livre. Todos, crentes, não crentes, né? Eu lembrei daquele texto que Paulo fala lá em Romanos 7. Ora, porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois o que não faço o que prefiro, sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei. Bom, dali no 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que quero, esse faço. Então, como é que fica isso? Então, você não fez pergunta pastor, nenhuma. Você leu um texto e falou assim, então. Não, pastor, o próprio Paulo está falando, Então, querer é a vontade. Agora eu tenho que adivinhar a pergunta antes de responder. Querer é a vontade, não é?
Se ele fala que ele não consegue fazer o que ele quer, e faz o que ele detesta, então como que a gente pode escolher fazer esse bem aí? De quem que ele está falando? Ele está falando dele. Pronto, está falando dele, entendeu? Nós temos que saber ler o que está escrito. Ele está falando que ele viveu uma luta. E que essa luta é a luta que todo ser humano vive. Quando é que o ser humano vive essa luta? Quando ele peca. Entendeu? Não, quando ele peca. Essa é a luta que o ser humano vive. Essa luta lá de Caim. Quando o pecado reina. Então vamos supor que você tem um pecado que te derruba. A luta de Paulo é essa. Mas não é só para o cristão, é para qualquer um. Qualquer um passa por essa luta quando ele não consegue vencer. Qualquer que seja o pecado. Fumar, beber, drogar, prostituir, beber café, não ler a Bíblia. É tudo igual. Não ler a Bíblia é pecado? É. Aí a pessoa assim, puxa, eu tento ler a Bíblia e não consigo. É essa a luta. Como é que vence isso? Ele tem que lutar. Não, eu vou lutar, vou lutar, vou lutar. Aí ele vai continuar, Romanos 6, 7, 8, né? Ele fala do Espírito. É um crescimento. Paulo está subindo uma ladeira. Para chegar à conclusão seguinte, que essa luta só se vence com grande disciplina e entrega. Se você for disciplinado e entregar sua vida ao Senhor, você então encontra intimidade. E a intimidade te dá a vitória plena. Então ele vai falar, você tem que oferecer. Paulo está assim abismado, essa é a ideia. Paulo está abismado com o povo de Roma. Ele fala assim, como que vocês que morreram para o pecado, continuam na prática do pecado? Não é isso que ele diz lá em Romanos 6? Como? Vocês morreram ou não morreram para o pecado? Vocês não foram batizados, gente? Fomos. Então vocês morreram para o pecado. Não por causa do batismo, porque o batismo representa a decisão que vocês tomaram de não viverem para o pecado e viverem para Deus. Aí Paulo vai dar o exemplo dele. Ele vai falar assim, ó, eu também vivi assim. Eu encontrei uma lei. A lei falava assim, não cobice, Paulo. Eu não aguentava, eu queria cobiçar. Queria tomar a capa dos cristãos. Queria só bater neles. Queria pegar o dinheiro. Entendeu? Então, Paulo foi mostrando para eles que ele viveu isso. E ele venceu isso. Mas a luta de Paulo é a luta de qualquer pessoa. Porque qualquer pessoa tem um desejo contra ela. Não sei se foi o Marcos ou o Zezé, agora não lembro. Que falou assim, não, se ele pode vencer, então ele é bom. Você, né, Marcos? Então veja bem, gente, isso é uma coisa que a gente carrega dentro da gente. Não é que a gente é bom, é que Deus nos deu a liberdade de vencer as coisas que são ruins. A liberdade não é boa nem má. É a liberdade, é o tal do livre-arbítrio, que é imprescindível. Talvez essencial. Assim, em termos de conceitos. Entendeu, Rose? Então, Paulo não está dizendo que nós somos escravos ou não somos. Quer dizer, isso está dentro da gente, isso nos puxa. Se eu não alimentar a minha vida espiritual, eu vou cair. Se eu não buscar Deus, eu vou cair. Paulo está dizendo assim, ó, vocês, romanos, têm que buscar Deus, porque se vocês não buscar, vocês vão cair. Então, vocês se considerem mortos, porque vocês já morreram mesmo. E o que ele vai contar é o exemplo dele. Mas não quer dizer que todo mundo é assim, terrivelmente mau. Porque se todo mundo fosse terrivelmente mau,
Como é que ia buscar Deus? Quando é que a gente é terrivelmente mal? Quando a gente não busca Deus. Quando o pecado reina. Então eu tenho que buscar Deus. O que eu tenho que fazer é viver uma santidade de vida na minha vida, para eu não pecar, para eu servir de exemplo para os outros. Para os outros olharem para mim e falarem, puxa vida, assim como fulano não peca, eu também não quero pecar. Que foi o que Jesus fez. Jesus falou assim, gente, ó, anda comigo aqui. O que vocês vão ver em mim? Um homem que não peca. Quer falar mais ou não? Então passa para a Marlene aqui. Coincidentemente, eu estava no mesmo texto que a Rose, quando ela fez a pergunta. Só que talvez a minha pergunta, o desfecho era diferente. Se Paulo está afirmando, né, que não faz o que prefere, o que detesta, não cai por terra o conceito, então, de livre agência, se isso é um conflito inerente Cai por terra. a todo crente? É. É exatamente isso. Então, não é nenhuma pergunta, é uma conclusão. Confirmação. Que é o que confirma Gênesis 4:7. E os textos de liberdade jogam fora. Por isso que é um subterfúgio. Não tem outra explicação. Esse conceito é um subterfúgio para tentar explicar essa aparente liberdade. Mas a liberdade não é aparente. Ela é real. E ela existe exatamente para as pessoas poderem tomarem as suas decisões, fazerem as suas escolhas. Deu para entender? Essa é a ideia que vem para o ser humano. Você tem um desejo contra e você pode vencer o seu desejo contra, porque a sua vontade é livre. E aí os textos vão dizer isso. Quais são os textos? Deuteronômio 30, 19 e 20. Josué 24, 15. Lê lá para a gente, pastor, faz favor. Deuteronômio. 30, 19 e 20. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Isso. Esse povo que ouviu isso é salvo? Ou não? Tem que escolher. A gente não sabe. O que foi colocado diante deles é que eles têm que escolher entre a obediência e a desobediência. O que ele chama de bênção e maldição é o fruto da obediência. É a gente que escolhe, não interessa quem é a pessoa. Essa é a lei. E a lei precisa ser respondida com uma escolha. A escolha parte do pressuposto da liberdade. Senão, não é escolha. Josué 24, 15. Pode ler? Então, um segundinho aí. Pode ler. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Isso. Quem é que vai escolher? Vocês. Escolher o quê? A Deus. Pode escolher outro Deus? Pode. Exatamente, é você que tem que escolher. Mas poder pode.
E Josué está dizendo assim, eu já fiz a minha escolha. Eu vou servir o Deus vivo e verdadeiro. Qual que você vai fazer? Agora, irmãos, se essa escolha não pode ser aceita de forma igual, então a lei é o quê? Injusta. Entendeu? Ó, escolha quem você quer servir. Aí a Edmara quer servir, mas ela não pode. Por que ela não pode? Porque ninguém virou a chave dela. Entendeu? Uma lei dada e alguém não pode cumprir a lei, não tem justiça. E não tem sentido se a gente colocar isso na Bíblia. Deus colocar uma lei que algumas pessoas não podem cumprir. Faz sentido isso? Ó, vocês... Não, faz sentido, né? Não pode. Ó, a lei vale para todos, mas esse lado aqui só pode escolher Baal. E esse lado aqui, pode ou não pode? Então não tem sentido eu dar a lei para vocês. A lei só pode ser dada se todos puderem responder de igual forma. E o que vai acontecer na Bíblia inteira, quer dizer, eu não vou ficar falando todos os textos, porque os textos de escolha são assim, para qualquer pessoa. Hã? Se ela não puder cumprir, ela não pode ser julgada. Entendeu? Não pode ser responsabilizada. Agora, irmãos, olha que legal isso aqui, hein? Isso é legal, hein? A Marlene está falando que Jesus falou para os religiosos que eles colocavam um peso tão grande sobre as pessoas que nem eles conseguiam carregar. Né? Agora veja aqui, ó, a ideia arminiana. Às vezes eu acho que nem eles pensam na profundidade disso. Então, sou livre para escolher, sou livre para sair, sou livre para resistir. Quer dizer, um grau de liberdade elevadíssimo. Certo? Isso quer dizer o seguinte, então, acompanha meu raciocínio. Tá bom? Porque eu concordo com isso aqui. Né? Só não concordo com a parte que vem antes da depravação total. Se esse grau de liberdade vale para qualquer pessoa, não interessa a natureza dela. Ela sempre está sendo confrontada com a liberdade que ela tem e a responsabilidade que ela precisa cumprir. Sempre. Estando na fé ou não. Deu para pegar ou não? Vou traduzir mais ou menos. Você é um crente. Todo cheiroso, bonitinho. Né? E hoje você tem que fazer o quê? Servir a Deus. Obedecer ao Senhor. E se você quiser sair? Pode. Se você quiser ser um desobediente? Pode. Então, isso deixa todo mundo nivelado o tempo todo da vida. Porque o tempo todo da vida, o que as pessoas precisam fazer é buscar a Deus. Vamos ler isso? Romanos 2, 6 a 11. Quer dizer, não está bem escrito assim não, né? Vamos dar uma... Leia aí, Romanos 2, 6 a 11. Depois, 6, 11 a 14. Mas primeiro 2, 6 a 11. Abre lá a sua Bíblia. Romanos 2, 6 a 11.
Achou, pastor? Lê a partir do 5. 5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Cada um é quem? Os crentes ou os não crentes? Continua. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Então ele dará a vida eterna àqueles que aceitaram a Cristo uma vez. Não é isso? Não, a quem que ele vai dar a vida eterna? A quem persevera, persiste. Continua. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas agora honra e Não, paz... agora não, glória. Opa, mais glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Isso. Então olha que legal. Versículo 9. Haverá tribulação e angústia para todo incrédulo que pratica o mal. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo crente que pratica o bem. Não é isso que está escrito aí? É para quem? É para o ser humano. Irmãos, não interessa a natureza. Não interessa a natureza. Aí nos versículos seguintes, que eu já li com vocês, ele vai entrar no detalhe, mais ou menos, de como é que Deus vai fazer isso. Que ele tem padrões específicos para cada tipo de juízo. É isso que ele vai fazer. Mas os padrões específicos é porque respeita uma regra só. E, irmãos, essa regra é tão boa que vale em qualquer época da história, em qualquer lugar, sempre. Sempre. 1900 cafunga, 300 anos de Cristo, lá na Geórgia, lá no meio dos canibais, qualquer lugar, a regra vale, porque a regra vale para o ser humano. Fala, mas o cara não tem Jesus. Aí os versículos seguintes ele explica, fala assim, não, o negócio é o seguinte, Deus já gravou no coração dele. Está lá gravado. Porque se não tivesse gravado, ele podia falar assim lá quando chegasse diante de Deus, mas peraí, Deus, eu nasci no Brasil, nascer no Brasil já é de ruim. Antes de 1500. Era um índio pelado. Nunca veio ninguém falar de Jesus, como é que o senhor vai me condenar? Bem, a regra não deixa jeito de alguém escapar. Porque ele trabalha com a liberdade de vencer o que é ruim. Não depende da natureza. Vou falar para vocês aqui, minha dedução. Dedução do Samuel. Samuelística, tá? Eu acho que esses conceitos de natureza, tal, estavam tão enfronhados na Igreja Católica, que eles não conseguiam ficar fora, porque a Igreja Católica criou, a Igreja Católica era cristã, não tinha outra, tá? A gente chama de católica só para identificar o período. Mas essa igreja criou uma separação, eles eram exímios separatistas. Bárbaros e crentes, igual esse tem de judeu e grego, igual judeu era assim, eles trouxeram para dentro da igreja essa separação, clero e leigo, eles eram assim, então isso
passou com base na Bíblia, porque a Bíblia fala que tem natureza pecaminosa. E tem natureza pecaminosa, senão ele não falava com Caim assim, a sua natureza vai ser contra você. Então tem natureza pecaminosa. Mas não é algo implantado, enxertado ou retirado. É ser humano. O ser humano é assim. O ser humano é uma dicotomia ambulante. Mas não precisa fazer terapia. Eu preciso fazer terapia para entender minhas... Não precisa não. Melhor usar um chinelo. Entendeu? Dá uma chinelada que resolve o problema. Quer dizer, a pessoa precisa entender, o ser humano é assim, Deus fez o ser humano assim. E Ele criou uma regra que vale sempre. Eu te dou liberdade, você vence o que é ruim em você. Sempre, em qualquer lugar. Vou falar uma coisa para vocês agora que eu tenho temor no coração. Vou falar. Na minha opinião, essa é a verdadeira pregação do Evangelho. Isso é o Evangelho. Mas não fala de Jesus. Lógico que fala de Jesus, porque eu tenho Jesus. Mas mesmo que eu não tenha, essa é a pregação do Evangelho. Só que com Jesus fica hiper, super, N vezes mais fácil. É isso. É isso, irmãos, que nós estamos errados. Porque nós somos os cristãos e não estamos mostrando para o mundo que é mais fácil. Porque a igreja transtornou o mundo. Porque a igreja vivia o Evangelho. Lutava, ganhava, morria, estava nem aí para o mundo, eram cheios do Espírito Santo. E hoje os cristãos são uns... fazem terapia. Quer dizer, nós perdemos o referencial da presença de Jesus. Porque a presença de Jesus é vitoriosa. É isso que fala o Novo Testamento. A presença de Jesus é vitoriosa. Então nós temos que construir uma vida com mais dependência de Jesus. Aí entra o que Paulo fala. Como é que... Lê aí Romanos 8, 1. Não, lê o finalzinho do 7, antes. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo Esse é o último versículo? É. Não tem um versículo assim, quem me livrará do corpo dessa morte? 4. Então lê esse aí. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ai, puxa vida, estou perdido. Quem carrega esse corpo? Todo ser humano carrega esse corpo. Só que nós cristãos já sabemos disso. Quem me livrará? Continua. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Quer dizer, ele está dizendo assim, mesmo tendo Jesus, eu não desprezo esse corpo de pecado. Entendeu? É isso que ele está dizendo aí, eu tenho Jesus, mas eu não estou falando que o corpo de pecado está morto. Eu ainda sei que eu carrego esse corpo de pecado. Então eu trago ele ali, Em outro lugar ele fala esmurrado. Deu 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Isso é o versículo 1? Não, foi longe. Não, que é só 1. Vou ler só um então de novo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso. Para quem que não há condenação? Para quem? Para todos? Não. Para os que estão em Cristo. Vamos fazer um exemplo físico. Gente forte. Vem cá, Alessandro, você me ajuda? Vem cá, Caio. Fortão. Homem forte que aguenta carregar os outros. Vem cá.
vendo aqui quem é mais forte. Ele é mais forte? Como é que você sabe? Só porque ele é mais alto? Agora vamos ver quem é mais gordo. Edelso, vem cá, Edelso. Ajuda a gente aqui, Edelso. Não, eu sou o diretor de arte. Vem cá. Na verdade, eu sou mais forte. Veja bem. Paulo está usando uma figura de carregar um morto. É isso que ele está fazendo. Entendeu? Quem você acha que é mais forte de vocês dois? Tira para o ímpar, então, vamos ver. Você ganhou. Você perdeu. Vem cá, Edelso. Você vai carregar o Edelso. É sério, é? Que isso, só? Qual o problema? Por quê? Não, você perdeu no para o ímpar. Fica de costa pro Edelso. Fica de costa para ele. Aí você vai dar os braços assim, entendeu? Isso aí. Você foi militar, meu amigo. Me ajuda aí, ué. Não, entendeu? Aí, agora você abaixa um pouquinho. Não, abaixa um pouco. Calma, só. Calma. Abaixa um pouco. Dobra a perna. Aí, pra você aí. Aí, ó. Isso é o corpo da morte. Aonde o Edelso está? O Edelso está no Caio. Agora solta. Pronto. Solta. Agora onde está o Edelso? O Edelso não está mais no Caio. Então esse texto não diz assim: agora já nenhuma condenação há para os que aceitaram Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Tem que estar em Cristo. Tem que carregar Jesus. Porque se você deixar de carregar Jesus, o que acontece com você? Você não está lá mais. É isso que Paulo está dizendo. Você quer vencer o pecado? Você tem que estar nele. Estar é ação contínua. E isso vai repetir. Gálatas 2:20. Gálatas 5:16. Andai. Quando é que você não satisfaz os desejos da carne? Obrigado. Foi ótima sua atuação, Alessandro. Quando você está no Espírito. E se você não estiver no Espírito? Você pode satisfazer. Então o que Paulo vai mostrar é que com Jesus, você vence. Entendeu? Você vence. Agora, irmãos, olha o trem fantástico aqui. Se um não crente tiver em tentação e pedir ajuda a Jesus, ele vence. E um crente não pedir, ele cai. A presença com Deus é que conta. Deus é Deus de presença. Deus não é Deus de ato. Aceitei Jesus aqui e tal, agora eu sou santo. Vesti minha roupa. É relacionamento. E eu tenho que manter. Quero comer com você. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Então, irmãos, a ideia de livre-arbítrio é essencial. Virou uma discussão sobre ser salvo ou não ser salvo. Mas não é só isso, não. É o que gera e dirige a minha vida todo dia. Porque todo dia eu quero matar meu irmão. Todo dia eu quero burlar alguma coisa. Todo dia eu não quero ler a Bíblia. O que eu tenho que fazer? Vencer. É isso que Paulo está dizendo. E se eu carregar Jesus, em vez de carregar o pecado, eu venço. Mas eu prefiro carregar o pecado. Então é a gente que escolhe. E quanto mais você escolher, mais pecado você tem. Pode arrematar para a gente orar e acabar. Então, não é bonito? pastor, Que é isso, é fantástico. quando eu perguntei esse texto... Gravou, né, Eli? Quando eu perguntei esse texto,
Então, eu quero ver se eu entendi. A questão de eu querer vencer é a minha escolha. Mas eu preciso da ajuda de Deus para vencê-la. É isso? Todo ser humano precisa. Todos. Não, independente de estar crente, de ser crente ou não. Quando eu falei dessa questão de o bem estar em mim, não querer, né, não o querer, é mais ou menos isso que eu tinha pensado. Eu preciso da ajuda do Espírito, da companhia do Senhor, de Jesus, tudo isso que a gente fala de busca, para eu poder vencer. Mas eu posso querer isso querer é a minha escolha. Querer o quê? Querer, você falou de fazer o bem, de não pecar, vamos dizer assim. Estamos falando de pecado. Então, eu não quero pecar, eu vou lutar, mas eu preciso da ajuda de Deus, da busca e da intimidade e tudo, para não pecar. Por mim mesma, eu não consigo. É isso que eu estava querendo ver se esse texto fala assim. Veja bem, nós estamos estudando no domingo de manhã sobre espiritualidade. A espiritualidade é a constituição de Deus em nós que já nos permite querer o bem. Independente de Jesus estar na decisão da pessoa. Se não tivesse isso, aí sim tinha a tal da depravação total. Olha que nome horroroso. Depravação total da humanidade. Olha que não é um nome feio. Pois bem, depravação total não parece, de acordo com o que existe, tão feio assim. Por quê? Porque, na realidade, Deus já fez o ser humano à imagem e semelhança dele. Isso é espiritualidade. Mas, à medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai buscando as coisas que não são de Deus, que são as coisas que agradam a nós. Lá em Romanos 2, Paulo fala assim, vocês são egoístas. Lembra que nós lemos aí? O que é o egoísta? Ele não quer saber do que Deus quer. Mas vamos supor que a pessoa não tenha concepção de Deus. Uma coisa que Deus quer é que ama o próximo. O egoísta ama quem? Então ele não ama o próximo, então ele está longe de Deus. Então andar perto de Deus é fazer o bem que Deus já colocou no coração. Paulo fala assim, estão gravadas estas verdades no coração do ser humano. Mas o ser humano tem essa inclinação que é própria do ser humano, não é própria do pecador, do incrédulo, é do ser humano. Continua com a gente. Não precisa ir longe, é só a gente olhar no espelho, saber quantas vezes a gente quis o mal, em vez de querer o bem. Então, a gente vai viver sempre, a gente quem? A gente, ser humano, nessa dupla escolha. Escolha de fazer o bem, escolha de fazer o mal. Jesus veio mostrar que dá para escolher fazer o bem sempre. Sempre. Como que ele mostrou isso? Buscando a Deus. Buscou, subiu no monte, fez jejum, ppp. Aí nós temos uma referência de Paulo, não é mais Saulo, saiu lá dos hipócritas. Aí ele fala assim, muitos jejuns, muitas vigílias, não sei o quê, e ppp. Quer dizer, não tem outro caminho. O caminho da santidade é o caminho da busca intensa e do sacrifício pessoal. Jesus chamou isso de matar a si mesmo. Paulo chamou isso de crucificar a carne. Quem faz isso vai andar com Deus, vai viver bem em santidade, que tem que ser o nosso alvo. Aí, quanto mais santidade, mais fluido o Espírito Santo. A gente estava no monte ontem, os homens, né? Vale a pena, viu? Toda quarta-feira os homens vão para o monte, quem quiser ir orar. A gente estava falando sobre isso, que nós queremos essa plenitude do Espírito Santo. Mas faz sentido que a plenitude venha pela santidade. Porque a santidade nos aproxima mais de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Então ele tem mais liberdade de deixar o Espírito Santo fluir. Flui com mais facilidade. Então a ideia é essa, é que eu ande com Deus. Mas nem todo mundo tem essa compreensão. Me veio à mente aqui agora o caso do eunuco, que Filipe evangelizou. O eunuco estava lendo a Bíblia. Aí Filipe perguntou, entende o que você está lendo? Aí ele falou assim, uai, me fala uma coisa, o profeta está falando de quem? Dele mesmo ou de algum outro? Ele não tinha a menor ideia. Aí Filipe falou, vou te explicar. Aí, o que Filipe sabe? Filipe sabe a verdade. É o que o cristão sabe. O cristão sabe a verdade.
Então acontece uma coisa na vida de alguém. Eu estava vindo com o Caio agora mesmo. O Caio perguntou assim, e o caso daquele moço que explodiu a mão lá, os dedos dele foram embora, como é que tá? Aí nós conversamos sobre isso, falamos assim, puxa, era para estar na igreja, né? Aí o Caio perguntou assim, será que ele não foi grato? Eu falei, não sei. Eu não sei se ele foi grato ou se ele não foi. Mas que era para estar na igreja, era. Bem, mas talvez ele não tenha tido a compreensão e talvez tenha faltado alguém para dizer assim, o que aconteceu foi Deus, você tem que buscar Deus. Nós falamos sobre isso. Se você não buscar Deus, pode acontecer pior amanhã. Que é a palavra que o profeta fala. O profeta estende o dedo e fala, então cuidado. Deus pesa a mão, busca Deus. Então nós, igreja, temos que fazer essa função, que é a função de Filipe. Você está entendendo? Então deixa eu te contar. Às vezes a pessoa não está lendo Isaías, mas está passando por uma situação lá na escola, lá no gabarito, a Júlia está vendo e fala, deixa eu te explicar o que aconteceu. É Deus. Deus colocou a mão dele e tem que fazer assim para você agradar a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos acabar quinta-feira que vem esse assunto. Em outubro eu quero tratar sobre avivamento. Nós vamos fazer duas coisas em outubro. Nós vamos estudar o avivamento aqui nas quintas-feiras, biblicamente. E o Vitão